Nosso convidado no GRN Copa no Brasil é Casimiro Mastino, advogado de formação à frente do Estúdio Legal Mastino, que trata dos direitos humanos, principalmente de questões relacionadas aos imigrantes. Além de advogado, ele é âncora na TV italiana e autor de livros de sucesso como Il Sole della Giustizia e Difendersi dal Mobbing. Casimiro vai nos falar agora qual é a visão que os europeus têm com relação à Copa realizada no Brasil. Bisogna dire questo, innanzitutto, personalmente io nel 1970, ai tempi di Pelé, ero un ragazzino di 12 anni. Dico questo per dire che quelli della mia generazione hanno conosciuto il Brasile di Pelé e sicuramente io credo che in buona parte degli italiani il Brasile come Stato é Primeiramente, devo dizer que eu, em 1970, nos tempos de Pelé, era um rapazinho de 12 anos. Toda a minha geração conheceu o Brasil de Pelé. Certamente, para a maioria dos italianos, o Brasil tornou-se um respeitável país da América do Sul e uma potência do futebol. Quando os italianos pensam no Brasil e na realização do Mundial no Brasil, certamente a maioria, fora pouquíssimos que se atêm a visões políticas muito particulares, acreditam verdadeiramente que será um bom campeonato, com boa organização, de uma nação que já organizou um campeonato anteriormente e venceu 5 deles, e também que sabe tudo sobre futebol. Creio que o campeonato mundial organizado no Brasil será uma ocasião para ver e desfrutar do bom futebol. Creio que a maior parte dos italianos não está pensando nesse momento em dificuldades que possam ocorrer. Sabe-se pelos jornais e de alguns protestos pontuais, mas não vejo isso como um impedimento para que a maioria dos italianos veja nesse campeonato uma boa opção de espectáculo. A divulgação de protestos no Brasil, de alguma forma, desestimulou os torcedores italianos a vir ao Brasil torcer pela Azzurra? Allora, diciamo una cosa, che in questo momento la situazione economica in Italia è molto negativa. Nesse momento, a situação da Itália é muito negativa. Há cada vez mais pessoas com dificuldades em ganhar o suficiente para chegar ao final do mês e pagar todas as suas contas. Por isso, certamente a ideia de ir ao Brasil assistir ao Mundial é para um número reduzido de pessoas que ainda não foram atingidas pela crise econômica. Assim, não vejo problemas no deslocamento para o Brasil. No geral, não vejo no Brasil situação mais ou menos perigosa que noutros eventos ligados ao futebol. Dessa forma, aqueles que têm condição financeira certamente irão tranquilamente. Quelli che si possono permettere di andare in Brasile, secondo me ci andranno tranquillamente. Agora, Casimiro, os protestos não somente contra a realização da Copa, mas também contra a política econômica do atual governo. De que forma esses protestos repercutem na Europa? No, decisamente no. Sappiamo che ci sono state proteste. Não, soubemos que houve protestos, alguns problemas, mas os italianos estão tão presos em suas próprias dificuldades que não podem se ocupar das dificuldades alheias. Soubemos de alguns protestos, mas não sinto uma percepção negativa por parte dos italianos na Copa do Brasil. Não, isso está completamente fora da real visão dos italianos quanto ao Mundial no Brasil. Por muito tempo, o Brasil foi tido como o país do samba, do futebol e da mulata. Esse estereótipo ainda está vivo na visão da Itália ou há uma concepção mais precisa quanto ao Brasil? Io credo che la maggior parte degli italiani non sappia ancora abbastanza che cosa stia significando il Brasile. Acho que os italianos ainda não sabem bastante sobre o Brasil na economia mundial. Há pouco começou um melhor entendimento, mas acredito que a maior parte dos italianos ainda observa o estereótipo Brasil, grande futebol, samba, grandes músicos, não a medida precisa do papel que o Brasil está assumindo na economia mundial. O eurodeputado Wolfgang Kayser-Dörfler disse que no futuro próximo apenas as ditaduras sediariam mega-eventos.
De acordo com o deputado, povos com alto índice econômico e social rejeitam tais eventos que não trariam vantagens, apenas mais despesas e mais gasto do dinheiro público. Como é que o povo italiano avalia a ideia de receber Copa ou Olimpíadas, Casimiro? Gli italiani sono un popolo abbastanza orientato verso il piacere. Forse questo non è molto simpatico. Os italianos são um povo muito identificados e voltados para o prazer, a diversão. Talvez, nesse particular, a informação do deputado não condiga com a realidade. Contudo, creio que a maior parte dos italianos não discute quanto a sediar eventos de grande porte. Não pensamos em problemas relacionados a isso. No entanto, há na Itália algumas discussões quanto a certos eventos esportivos disputados em países nos quais há dificuldades políticas e também ditaduras, ou falta de respeito aos direitos civis, como na Ucrânia, leste europeu recentemente, ou no Chile de Pinochet, anos atrás. Não devemos dar apoio a tais situações. Há muitas discussões com relação a essas questões, mas raramente entre as camadas mais populares. São questões mais discutidas ao nível de poucos intelectuais. Quanto ao Brasil, ressalto que os italianos não veem absolutamente nenhum problema, mas uma grande organização de um belo campeonato da parte do futebol e também da nação brasileira. Acima de tudo, uma grande experiência. Non vede assolutamente nessun problema in una grande organizzazione, in un'organizzazione di un grande campionato o come il campionato mondiale di calcio da parte di una squadra, di una nazione come il Brasile. Muito obrigada por sua participação, Casimiro, e um grande abraço. Con grande piacere e tutti i miei saluti al popolo brasiliano che io amo tanto.